2024, no mistério do terceiro segredo de Fátima revelado e impacto e revelações da Virgem Maria. Saudações. Queridos amigos e companheiros buscadores da verdade. Hoje, embarcamos em uma jornada ao coração de um mistério que há muito tempo cativa os fiéis, um mistério que tem o potencial de remodelar nossa compreensão da fé e da história, do terceiro segredo de Fátima. Oculto dentro desta mensagem enigmática está uma narrativa divina que promete iluminar nosso caminho nestes tempos turbulentos e revelar uma conexão mais profunda com o plano divino que guia nossa jornada terrena. As aparições em Fátima, um ponto de virada na história. A história de Nossa Senhora de Fátima se passa no cenário das paisagens pastorais de Portugal no ano de 1917. No dia sagrado de 13 de outubro. Lúcia dos Santos, junto com seus primos Francisco e Jacinta Marto, encontraram a presença celestial da Virgem Maria, que lhes apareceu como a Senhora do Rosário. Ao longo de várias aparições etéreas, a Virgem confiou a esses humildes pastores 3 segredos, profecias que ecoariam através do tempo e tocariam o próprio coração do despertar espiritual da humanidade. O primeiro segredo, revelado a Lúcia, ofereceu uma visão assustadora do inferno, uma representação severa do julgamento divino e da separação eterna de Deus. As crianças viram uma cena de almas sofredoras, envoltas em chamas e lamentando em agonia. Uma visão que deixou um impacto profundo e sóbrio sobre elas. Essa imagem poderosa serviu como um aviso contra o pecado e um chamado ao arrependimento. Foi uma mensagem divina incitando os fiéis a buscar a salvação e se afastar de uma vida de escuridão antes que fosse tarde demais. O segundo segredo, entregue em 2 partes, previu a devastação da guerra, a ascensão de ideologias ímpias e a necessidade urgente de consagração e conversão. Por meio dessa visão profética, a Virgem Maria transmitiu a tempestade iminente do conflito global, incitando a humanidade a retornar às raízes espirituais e buscar refúgio em seu imaculado coração. Foi um aviso que ecoou por toda a história, nos incitando a agir antes que as forças do mal e da destruição fossem liberadas sobre o mundo. Os videntes, tendo testemunhado essas revelações divinas, não foram poupados das dificuldades da vida. Francisco e Jacinta, ambos sofrendo de doenças, foram chamados de volta ao Senhor ainda jovens, deixando Lúcia para suportar o peso dos segredos sozinha. Lúcia, em sua solidão, lutou para compreender o significado total das visões e profecias, mas permaneceu firme em sua fé. Por meio de seu compromisso inabalável, o mundo acabaria aprendendo sobre o terceiro segredo, uma revelação que permaneceria oculta por décadas. O terceiro segredo de Fátima, um mistério revelado? O terceiro segredo de Fátima, o mais evasivo e misterioso dos 3, tem sido objeto de especulação e intriga há muito tempo. Seu conteúdo foi mantido em segredo pelo Vaticano por muitos anos, levando a uma intensa curiosidade pública e a uma infinidade de teorias. Foi uma profecia de desgraça, prevendo o fim do mundo ou eventos apocalípticos. Ou continha uma verdade mais profunda, um chamado ao despertar espiritual e à transformação que permaneceu oculto sob camadas de simbolismo? Enquanto alguns sugeriram que o segredo estava relacionado a tentativas de assassinato do Papa, ou conflitos internos dentro da Igreja, a verdadeira natureza do segredo permanece velada em mistério, conhecida apenas por alguns poucos selecionados. O atraso na revelação deste segredo apenas aumentou sua mística, fazendo com que muitos especulassem que ele continha uma grande revelação, uma que poderia transformar o curso da história humana. O mistério em 2024, o que podemos esperar? Agora, no ano de 2024, o mistério do terceiro segredo de Fátima pode finalmente estar pronto para revelar seu significado mais profundo ao mundo.
À medida que enfrentamos desafios sem precedentes em nosso mundo moderno, que vão de agitação política a catástrofes ambientais e de decadência moral a crises espirituais, o segredo pode fornecer a chave para entender o propósito divino por trás dessas provações. O terceiro segredo. Conforme predito pela Virgem Maria. Não é simplesmente um aviso de desgraça, mas uma mensagem de esperança e clareza espiritual. É um chamado para retornar a Deus, abraçar o caminho da retidão e buscar a proteção do Imaculado Coração de Maria diante das adversidades. À medida que testemunhamos os eventos tumultuados do nosso tempo, a mensagem de Fátima continua a ressoar como um lembrete divino de que fé, oração e preparação espiritual são essenciais para navegar nas provações que estão por vir. O impacto do terceiro segredo em nossas vidas. O terceiro segredo de Fátima é mais do que apenas um enigma histórico, é um roteiro espiritual para os nossos tempos. As revelações contidas nele chamam os fiéis a um relacionamento mais profundo com Deus, a abraçar a oração e a penitência, e a estarem prontos para as provações que podem vir. A mensagem da Virgem Maria nos exorta a confiar em sua proteção e no poder do Rosário, que ela apresentou como a arma para os nossos tempos. Renovação e proteção espiritual. A chave para desvendar os mistérios do terceiro segredo está em nossa preparação espiritual. O Rosário, o escapulário e outros sacramentais servem como ferramentas poderosas para defender a nós mesmos e aos nossos entes queridos das batalhas espirituais que estão se desenrolando. Ao abraçar as graças que a Virgem Maria oferece, nos protegemos das forças que buscam nos dividir e enfraquecer nossa fé. Nestes tempos incertos, somos lembrados de que nossa armadura espiritual, nossas orações, nossa devoção ao Imaculado Coração de Maria e nosso compromisso de viver de acordo com os ensinamentos de Cristo, são as verdadeiras armas que devemos empunhar. Essas são as defesas que nos sustentarão nos próximos dias de provação e tribulação. Um chamado à ação. A revelação do terceiro segredo de Fátima não é apenas um evento a ser estudado ou teorizado, é um chamado à ação. Somos instados a levar a mensagem a sério, a nos preparar espiritualmente e a compartilhar a mensagem com os outros. Somos todos parte de um plano divino e, ao nos unirmos em fé e oração, podemos enfrentar os desafios do mundo moderno com esperança, resiliência e proteção divina. Concluindo, o terceiro segredo de Fátima serve tanto como um aviso quanto como uma promessa. É um convite divino para voltarmos a Deus, para consagrarmos a nós mesmos e nossas famílias ao Imaculado Coração de Maria e para permanecermos firmes na fé. À medida que nos aproximamos dos mistérios de 2024 e além, sejamos sempre vigilantes, pois os segredos de Fátima não são apenas histórias do passado, mas estão muito vivos e relevantes para os nossos tempos. Por meio da oração, devoção e preparação espiritual podemos navegar pelos desafios que temos pela frente e emergir mais fortes em nossa fé. Como a Virgem Maria sempre prometeu. O terceiro segredo de Fátima, revelado em 2 partes, continua sendo uma das profecias mais cativantes e debatidas da história moderna. A primeira parte deste segredo previu uma guerra devastadora, que muitos acreditam ter sido uma profecia da Segunda Guerra Mundial. A visionária, Irmã Lúcia, transmitiu este aviso com profunda urgência, sinalizando os dias sombrios que se seguiriam ao conflito global. Foi uma previsão arrepiante de destruição e caos, que abalaria a humanidade até o âmago. A segunda parte, no entanto, enfatizou a necessidade urgente de renovação espiritual e consagração da Rússia ao Imaculado Coração de Maria, suma intervenção divina para impedir a propagação da guerra e conter a onda crescente do comunismo ateísta que ameaçava consumir nações, particularmente na União Soviética. Dentro do segredo, também havia menção a uma luz desconhecida,
que alguns estudiosos acreditam ser uma referência a uma vívida aurora boreal vista sobre a Europa em janeiro de 1938. A própria irmã Lúcia interpretou esse fenômeno como um presságio de conflito iminente, sinalizando os dias sombrios que viriam. No entanto, o verdadeiro significado dessa luz e sua conexão com o mistério maior de Fátima desencadeou uma ampla gama de teorias. Alguns acreditam que essa aurora prenunciou a guerra que se aproximava, enquanto outros especulam que ela marcou o início de uma batalha espiritual que estava prestes a se desenrolar. Independentemente da interpretação precisa, está claro que essa luz era simbólica de uma mensagem mais profunda, um chamado à vigilância espiritual diante de um mundo à beira da destruição. Diante de tal calamidade iminente, a mensagem da Virgem Maria foi inequívoca: a Rússia deve ser consagrada ao seu imaculado coração. Somente por meio desse ato de devoção divina o mundo poderia evitar mais destruição. E a própria Rússia poderia ser afastada do caminho da impiedade e entrar na luz de Cristo. O poder da consagração não é meramente cerimonial, é um ato de recuperação espiritual restaurando nações e indivíduos à graça de Deus. O apelo da Virgem Maria não é apenas pelas mudanças políticas ou sociais na Rússia, mas por uma profunda conversão espiritual, uma transformação que poderia mudar o curso da história. Após as aparições de Fátima, Francisco e Jacinta, os dois videntes mais jovens, sucumbiram tragicamente à epidemia de gripe espanhola, deixando Lúcia para carregar o peso dessas revelações extraordinárias. Lúcia, determinada a honrar a mensagem da Virgem, dedicou sua vida ao serviço de Deus. Ela abraçou a vida religiosa, tornando-se freira, e viveu em solidão, como guardiã de um dos mistérios mais profundos já confiados à humanidade. Em sua devoção silenciosa, a irmã Lúcia enfrentou a imensa responsabilidade de revelar o terceiro segredo. Era um fardo que pesava muito sobre ela, mas ela entendia a importância dessas revelações para o mundo. Indivíduos com profunda fé e percepção, como o padre Malachi Martin, o Papa São Pio X e o exorcista Gabriele Amort, que estavam a par desses segredos. Todos ecoaram um chamado comum, um aviso urgente para o mundo despertar. Eles entenderam que a mensagem de Fátima não era apenas uma nota de rodapé histórica, mas um apelo atemporal à renovação espiritual de um mundo em perigo. Por décadas, o terceiro segredo permaneceu envolto em mistério. Embora várias interpretações tenham surgido, desde previsões da tentativa frustrada de assassinato do Papa João Paulo II até profecias de divisão da Igreja e ascensão da apostasia, o verdadeiro significado do segredo não foi totalmente revelado. O próprio Papa Bento XVI alertou que acreditar que as profecias de Fátima foram inteiramente cumpridas seria um erro grave, sugerindo que o escopo da mensagem se estende muito além do que foi revelado publicamente. A decisão do Vaticano de adiar a divulgação do terceiro segredo até o novo milênio só alimentou especulações. O que era tão profundo, tão perturbador, que não pôde ser compartilhado até a virada do século? Muitos teóricos e fiéis se perguntam o que a Virgem Maria revelou em seu segredo para justificar tal atraso. Alguns acreditam que o atraso foi devido à revelação da apostasia dentro da Igreja Católica, uma profunda infiltração que ocorreria nos próximos anos, semeando divisão e confusão dentro do corpo de Cristo. No texto que foi lançado em 2000, havia referências a temas obscuros, mais notavelmente a declaração enigmática da irmã Lúcia sobre ver a imagem de um falso papa e uma sombra lançada sobre a Igreja. Estudiosos têm debatido o significado dessas palavras, e não há consenso sobre o que Lúcia pode ter pretendido. Pesquisas indicam que o terceiro segredo consiste em 2 documentos. Uma carta de 4 páginas foi lançado pelo Vaticano em 2000, enquanto o outro, um documento de uma única página, presumivelmente contendo as palavras diretas da Virgem Maria para Lúcia, permanece oculto do público. Este documento oculto
que se acredita ser uma revelação pessoal. Pode conter a chave que falta para entender a magnitude total da profecia. É um segredo ainda velado no mistério divino. E seu significado total ainda não foi totalmente desvendado. Alguns acreditam que a parte restante revelará não apenas a crise espiritual dentro da Igreja, mas também a batalha cósmica entre o bem e o mal que está se desenrolando em nosso meio. A mensagem de Fátima, portanto, não é apenas uma narrativa histórica ou profética, é um chamado vivo e contínuo à ação para os fiéis. Ele nos incita a consagrar nossas vidas, nossas famílias e nossas nações ao Imaculado Coração de Maria. Ele nos chama a ser vigilantes, a rezar o rosário e a viver uma vida de profunda renovação espiritual diante de provações sem precedentes. O terceiro segredo, ainda parcialmente oculto, continua sendo um convite para uma compreensão mais profunda da batalha espiritual em que estamos e um apelo para nosso retorno coletivo a Deus. Em meio à incerteza, devemos lembrar que a luz de Fátima não é apenas um aviso da escuridão, mas um farol que nos guia de volta à graça divina. Por meio da oração, penitência e devoção ao Imaculado Coração, podemos abraçar a mensagem de Fátima e, ao fazê-lo, alinhar-nos com a vontade divina que está sendo revelada nestes tempos turbulentos. A revelação completa do terceiro segredo, sem dúvida, revelará verdades que transformarão nossa fé e nos guiarão em direção à redenção eterna. O terceiro segredo de Fátima desencadeou décadas de especulação e várias interpretações. Seu conteúdo misterioso cativando os fiéis e os estudiosos. Um dos aspectos mais conhecidos do segredo é a visão de um bispo vestido de branco que é atingido por tiros, uma imagem que muitos conectaram com a tentativa de assassinato do Papa João Paulo II em 13 de maio de 1981. Embora essa associação seja amplamente discutida, é importante lembrar que o significado do segredo se estende muito além desse evento singular. O Vaticano, reconhecendo a conexão potencial com a tentativa de assassinato, exorta os fiéis a considerarem o terceiro segredo de uma perspectiva mais ampla. Esta visão não é meramente sobre um ataque isolado a um indivíduo, mas serve como um símbolo do sofrimento da Igreja em um mundo cada vez mais hostil à fé. A verdadeira profundidade da visão nos chama a refletir sobre o martírio da Igreja como um todo, sofrendo não apenas de perseguição física, mas também de provações e desafios espirituais no mundo moderno. Esta perspectiva muda o foco de um único evento para uma meditação mais profunda sobre fé, sacrifício e resiliência espiritual. O bispo vestido de branco, caindo sob tiros, simboliza não apenas o Papa, mas a luta contínua da Igreja. Ele aponta para a verdade universal de que a Igreja é frequentemente atacada, mas continua firme, porque está enraizada na verdade divina, graça e providência. A visão sugere uma fratura crítica dentro da Igreja, sugerindo a ascensão de um Papa final, que pode inaugurar um tempo de provação e teste sem precedentes para o Vaticano e para o mundo inteiro. Algumas interpretações até sugerem o surgimento de uma figura controversa, um Papa Anticristo. Não para criar divisão, mas para provocar uma reflexão mais profunda sobre a essência da espiritualidade autêntica. Esta figura representa o desafio máximo à fé da Igreja, forçando os fiéis a confrontar suas convicções e renovar seu compromisso com o sagrado. No entanto, em meio à escuridão e à incerteza, a luz da esperança brilha mais forte. As palavras de Jesus a Pedro: Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mateus 16h18. Permanecem como uma verdade imutável. Não importa quão severas sejam as provações ou quão profundo seja o sofrimento, a Igreja perdurará porque está fundada na rocha da fé. A promessa divina garante que, mesmo diante da adversidade,
A missão da Igreja continuará. E a vontade de Deus finalmente triunfará. As aparições em Fátima não foram apenas um chamado para testemunhar o divino, elas foram um chamado para a ação. A Virgem Maria instruiu as crianças a construir uma capela em sua homenagem e exortou os fiéis a rezar o rosário diariamente para buscar proteção divina contra a perseguição e a guerra. Essas instruções perduraram ao longo dos séculos. Pois o milagre do Sol em 13 de outubro de 1917 confirmou a verdade da mensagem de Maria. O evento foi testemunhado por mais de 70.000 pessoas, todas as quais viram o Sol dançar no céu. Um sinal milagroso que deixou uma marca indelével na fé dos presentes. Desde então, Fátima se tornou um local de peregrinação internacional. E a pequena capela onde as crianças rezavam se tornou o Santuário de Fátima. Um farol espiritual que atrai milhões de fiéis de todo o mundo. Esses peregrinos vêm em busca de paz, buscando refúgio na proteção de Nossa Senhora e meditando nas profundas mensagens entregues aos três pastores. O santuário é um testamento do poder da fé e da devoção, onde inúmeras orações pela paz mundial são oferecidas. E a mensagem de Fátima continua a ressoar profundamente com aqueles que buscam a luz de Deus. Mesmo com o passar do tempo, a devoção a Nossa Senhora de Fátima e a prática do rosário permanecem centrais na vida de milhões de católicos. As crianças pastorinhas, humildes em sua pobreza e devoção, entenderam que a restauração de um mundo perdido, desorientado e desesperado, depende da adesão à mensagem de Maria. O rosário, em particular, serve como uma arma espiritual, um lembrete diário para rezar pela força para suportar os desafios da vida e confiar na proteção do Imaculado Coração de Maria. Hoje, somos chamados a responder à mensagem de Fátima com fé renovada, a atender ao chamado à oração e a fazer de nossos lares e corações lugares de refúgio e santidade. Assim como as crianças de Fátima nos mostraram como permanecer fiéis diante da adversidade, também devemos permanecer firmes em nosso compromisso com a oração e a preparação espiritual, pois não conhecemos a plenitude das provações que podem estar por vir. O que sabemos é que por meio de nossas orações, nossa devoção ao rosário e nossa confiança na proteção de Nossa Senhora, encontraremos paz e força, mesmo nos momentos mais difíceis. Ao encerrarmos esta reflexão, lembremo-nos da promessa de Fátima, vê esperança. Fé e oração são nossas luzes guias. E a intercessão da Virgem Maria é nossa salvaguarda. Que possamos permanecer fiéis às mensagens dadas aos pastores e continuar a rezar pela conversão dos pecadores, pela santificação de nossas vidas e pelo triunfo do Imaculado Coração em nosso mundo. Que a Mãe Santíssima continue a nos guiar nesta jornada. E que a paz de Cristo encha nossos corações sempre. Obrigado por ficar conosco até o final desta mensagem. Gostaríamos muito de ouvir seus pensamentos e reflexões sobre o tópico de hoje. Por favor, deixe um comentário abaixo. E não esqueça de se inscrever em nosso canal e clique no botão do sino para receber notificações sempre que lançarmos novos conteúdos. Que Deus o abençoe abundantemente.